Olá, as boas-vindas a mais uma análise produzida pela Ford College. A ideia hoje é entrar de cabeça na nossa agência de detetives criptográficos, onde os bugs são os principais suspeitos e os logs são as nossas maiores evidências. Sem perder tempo, vamos mergulhar fundo no tema de hoje: como testar, otimizar e depurar o projeto Solana Cloud. Na etapa anterior dessa trilha de desenvolvimento, os componentes centrais para o projeto Capstone da Solana Cloud foram construídos. O alicerce está lá, firme e forte. Mas a grande pergunta agora é: esse sistema é realmente a prova de balas? Ter um código que compila de primeira é maravilhoso, claro, mas a infraestrutura inteira precisa passar por um interrogatório rigoroso para garantir que vai aguentar o tranco nas condições reais da blockchain. Certo, o nosso quadro de investigação de hoje está montado. Essa sequência exata de passos para testar e otimizar este sistema distribuído. Vamos passar pelo ponto de partida, seguir para a coleta de evidências, depois cruzar as pistas, fazer uma intervenção cirúrgica, emitir o veredito final e, por fim, apontar a bússola rumo ao deploy. Número 1. O ponto de partida, estabelecendo a linha de base para a investigação. A nossa jornada começa estabelecendo essa linha de base antes que qualquer alteração seja feita no código. O foco deve ser 100% na prevenção. É fundamental preparar o ambiente para validar a funcionalidade, diagnosticar os problemas e aplicar otimizações preventivas logo de cara. Fazer isso evita o lançamento de versões frágeis no futuro. Afinal, ninguém quer descobrir um vazamento de memória quando o sistema já está processando transações reais e valiosas na rede, não é mesmo? Então, como a coleta dessas evidências brutas começa na prática, ali na cena do crime? É um processo sistemático. Primeiro, roda-se um script de diagnóstico, como o teste flow.js, para simular de forma idêntica o que um cliente real faria. Depois, as saídas são inspecionadas em busca de códigos de resposta HTTP e erros. E aí vem o passo crucial: capturar a assinatura da transação. Essa assinatura funciona como uma impressão digital primária que vai guiar todo o resto da investigação on-chain. Número 2. A coleta de evidências, buscando os logs estruturados e on-chain. Tentar resolver um bug na Web3 sem analisar os logs é literalmente procurar pistas num quarto escuro. Por isso, a nossa busca tem uma natureza dupla. É preciso interrogar tanto os serviços fora da blockchain quanto as transações dentro dela. Usa-se a CLI da Solana Cloud para buscar os logs da camada de serviço, caçando aqueles stack traces assustadores de erro. Ao mesmo tempo, usamos o NoRPC junto com a assinatura que capturamos antes para extrair a verdade irrefutável diretamente da blockchain. Mas o que exatamente a gente busca lá na rede? Os logs de transação. O foco principal é encontrar as saídas, message, exclamação, dos programas construídos em Rust. Elas são as pegadas definitivas, as mensagens claras deixadas pelos smart contracts durante a execução. Se houver uma violação de empréstimo de conta ou uma falha de invocação entre programas, o motivo exato vai estar escrito aí, preto no branco, ou melhor, verde no bege. Número 3. Cruzando as pistas. A arte de correlacionar os dados do ecossistema. Com as evidências em mãos, entra em cena a habilidade mais requisitada para quem constrói na Web3, a rastreabilidade. Acompanha a vida útil de uma requisição. Ela começa no milissegundo zero lá no cliente, passa pelo processamento do worker off-chain por volta dos 50 milissegundos, avança para a submissão na rede RPC aos 200 milissegundos e atinge a execução on-chain perto dos 800 milissegundos. Para achar onde a falha ocorreu, é obrigatório seguir os IDs de rastreamento através de cada um desses marcos no tempo. O objetivo final desse cruzamento de pistas é puramente analítico e cirúrgico: identificar com precisão milimétrica onde o sistema quebrou. Foi o cliente que enviou um dado num formato totalmente incorreto? O worker off-chain ficou sem memória? A submissão via nó RPC excedeu o tempo limite da rede? Ou a lógica do contrato inteligente simplesmente negou a instrução? Cruzar os dados de ponta a ponta elimina completamente a adivinhação. Número 4. Intervenção cirúrgica, aplicando as correções de forma direcionada. E por falar em cirurgia, depois de encontrar o ponto exato da falha, entramos na fase de ação, mas passando longe daquelas reescritas gigantes e arriscadas. Basta imaginar na prática. De um lado, temos um pânico indefinido, onde o código em Rust simplesmente desmorona e desliga sem dar nenhum aviso prévio. Um desastre. Do outro lado, uma checagem defensiva bem feita gera um erro explícito e tratado como um aviso de argumento inválido. Substituir esses pânicos cegos por mensagens de erro claras é o tipo de intervenção elegante que facilita imensamente o futuro da depuração. Com base nos rastros coletados, existem algumas intervenções bem eficazes e comuns de se aplicar.
Além de adicionar aquelas checagens defensivas, pode ser extremamente útil aumentar os tempos limite de envio ao RPC ou, às vezes, simplesmente trocar o fornecedor do nó por um mais estável. E se os logs mostram a CPU batendo lá no teto, reduzir a quantidade de requisições simultâneas que o worker tenta engolir de uma vez só pode resolver os erros de estresse instantaneamente. Mas aí surge uma dúvida inevitável e muito justa. E se a correção acabar quebrando o sistema de vez? Isso é algo incrivelmente comum quando mexemos em ambientes de produção. Toda intervenção traz risco. Para isso, existe a nossa maior rede de segurança, a reversão incremental. É exatamente por isso que os artefatos de implantação precisam estar salvos e atrelados rigorosamente às versões de controle. Se um ajuste introduzir uma nova dor de cabeça, basta acionar a versão anterior estável imediatamente. Ter essa rede de proteção ativada é o que dá a liberdade para realizar melhorias e depurações com total confiança. Número 5. O veredito final. Medindo o impacto com evidências concretas. Com as ferramentas de reparo em uso e o sistema rodando de novo, é hora de provar o sucesso da cirurgia. Prestem atenção nestes dados de antes e depois. A latência do percentil 95 caiu de astronômicos 920 para rápidos 320 milissegundos, ultrapassando com muita folga a meta estipulada. A confirmação média baixou e a CPU do worker despencou de 82% de sufoco para confortáveis 48%. Isso não é achismo, é a prova matemática de que a alta performance foi restaurada com sucesso. E todo esse trabalho técnico maravilhoso culmina no relatório de depuração final. É esse documento que narra como a verificação funcional converteu quedas brutais e erros tipo 500 em sucessos absolutos com respostas 200. Ele expõe a cadeia de rastreabilidade inquebrável e lista as metas de desempenho que foram pulverizadas. Quando submetido à avaliação, esse relatório se consagra como testemunho incontestável de que o trabalho atingiu um nível real de produção. E, finalmente, número 6. Rumo ao deploy. Preparando o terreno para o lançamento. Aprovar esse veredito significa que o mistério está resolvido e a tão sonhada estabilidade foi alcançada. A próxima etapa natural dessa jornada exige empacotar tudo e partir para o objetivo máximo da nossa trilha, o deploy completo do projeto finalizado na Solana Cloud. Para fechar o nosso quadro de investigações de hoje, fica o resumo absoluto. Os dados sempre devem contar uma história contínua através de todas as camadas do sistema. As intervenções precisam ser minimalistas e as reversões devem estar sempre ali, prontinhas como um plano B. Seguindo essa metodologia, garantir escalabilidade na Web3 deixa de ser sorte e vira pura técnica. Esta análise em áudio foi uma produção da Ford College. Não deixem de acessar Ford College para descobrir muito mais materiais incríveis e aprofundar os conhecimentos em desenvolvimento. Um grande abraço a todos que nos acompanham e fica aquela reflexão final. O próximo contrato inteligente escrito vai ser a grande solução para a rede ou apenas o mais novo suspeito na nossa mesa de investigação?